Boa noite, meu irmão e minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Que prazer mais uma vez estar com você nesse tempo de culto, nesse tempo de louvor, de adoração ao Senhor. É um prazer poder termos a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo, que nos traz a uma aliança, que nos traz ao crescimento, que nos traz a presença do Senhor. Eu quero nessa noite convidar você a abrir o seu coração, eu quero convidar você nessa noite a deixar um espaço aberto na tua vida para que Deus possa falar com você. Que você possa fazer da sua casa, fazer da sua sala, do lugar onde você está, aqui no Brasil ou fora do Brasil, possa fazer desse lugar um lugar santo de adoração ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, pega aí a Bíblia e vamos folhear essa Bíblia aí, vamos abrir essa Bíblia em Apocalipse capítulo de número 4. Apocalipse capítulo 4, a gente vai ler o versículo de número 11, ok? Encontrou? Já está aí aberto, já está em Apocalipse 4, 11. Apocalipse capítulo 4, verso de número 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e tudo foi criado. Que palavra maravilhosa para a gente poder começar esse tempo diante do Senhor de louvor e adoração. Todo louvor, toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Tudo que Ele criou para glorificar o nome dEle, inclusive você e eu, a sua família, o seu casamento, tudo que você possa ver, pensar e existir, existe para glorificar a Deus. E se existe para glorificar a Deus, nós vamos glorificar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é orar. Vamos pedir que o Senhor venha nos visitar com o seu Espírito Santo. Fecha teus olhos, abre teu coração. Vamos pedir que a presença do Senhor nos cubra, que a presença do Senhor venha sobre nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque Tu és o Deus que nos abençoa, Tu és o Deus que nos reúne debaixo da Tua presença, Tu és o Deus que nos fortalece na caminhada, Pai. Muito obrigado, porque tudo Tu criou, Pai, tudo Tu criou para glorificar o Teu nome. A minha vida, o meu casamento, a minha família, os meus filhos, tudo que eu tenho, tudo que existe é para Te glorificar, Pai. E nessa noite, aqui, Pai, nós neste momento queremos Te exaltar, queremos Te engrandecer, queremos Te louvar, porque Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o nosso Deus. Abençoa cada um que está nos assistindo nesse momento, seja homem, mulher, solteiro, casado, em família, no trabalho, parado no carro, em qualquer canto, que Tu venhas com o Teu Espírito Santo abençoando grandiosa e poderosamente em nome de Jesus. Quero convidar você a cantar 2 cânticos de louvor e adoração ao Senhor. E a gente depois vai orar pela sua família. Se a sua família não está aí ainda, chama a família para perto de você. Não fique sozinho nesse momento. Se tem alguém perto, te aproxima aí, com toda a segurança, é claro, e vamos cantar e louvar o Senhor. Tua presença é real aqui nesse lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Cante com a gente, tua presença é real. Tua presença é real
uma transformação de vida. Eu sei que nós temos dores, eu sei que a gente tem dificuldades.
dificuldade, mas quando nós confiamos no poder do amor de Cristo, na entrega, na cruz do Calvário, Ele faz milagre. Eu quero orar agora por você e pela sua família. Há um texto no Salmo de número 5. Salmo de número 5, por favor, abra sua Bíblia aí, no Salmo de número 5. Versos 1, 2 e 3. Salmo de número 5. Versos 1, 2 e 3. Diz assim: Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e atende ao meu gemido. Escuta, Rei, Deus meu, a minha voz que clama, pois é a Ti é a quem eu imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, Senhor, te apresento a minha oração e fico esperando. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o Senhor ouve a tua oração. O Senhor ouve o teu gemido, o teu clamor, e Ele responde. Essa é uma certeza que a Bíblia nos dá, que quando você clama ao Senhor, quando você ora ao Senhor, Ele ouve, Ele responde. Eu quero convidar você, se você está com a sua família, segura na mão deles, segura na mão da pessoa que está ao seu lado, seu esposo, sua esposa, seus filhos, suas filhas, seus irmãos, seu pai, sua mãe, e nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua família, vamos orar para que Deus te dê o emprego que você precisa, abra as portas do que você está necessitando. Vamos orar pela nossa nação que precisa tanto de milagre, que precisa tanto da presença do Senhor. Vamos orar então? Feche teus olhos. Senhor Deus Pai, nós pedimos nesse momento que Tu venha visitar as nossas famílias. Que Tu venha visitar, Pai, cada casal, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, Pai, cada senhor, cada senhora, Pai, que estão na sua casa nesse momento, precisando, Pai, de um milagre. Se o milagre que falta, Pai, é a paz, Deus, Pai, que Tu possas enviar paz pelo Teu Espírito Santo. Se falta alimento, Pai, que Tu possas abrir uma porta, Pai, que possam ter o milagre, Pai, das suas dispensas sendo cheias do alimento para dia a dia, Pai. Se é o emprego, Pai, abre porta do emprego. Se é um problema de saúde, Pai, porque não conseguiu ser atendido no hospital, no posto de saúde, Pai. Se é um problema que precisa de um medicamento que não encontrou, Pai, Senhor, em nome de Jesus, que Tu possas, Pai, fazer um milagre. A Tua palavra diz que Tu acolhe, Tu atende, Tu ouve o clamor do Teu povo, Pai. Nessa noite nós estamos clamando, Pai, por cada uma dessas pessoas que precisam de milagre. Nós pedimos que Tu possas, Pai, proteger também essa pandemia que tem trazido, Pai, tristeza, que tem trazido, Pai, muita morte, Pai, que tem trazido, Pai, destruição. Que Tu possas pôr Tua mão controlando, Pai, livrando Teus filhos e filhas, Pai. Nós oramos também, Pai, pelo nosso país. Nós estamos vivendo um tempo de conflito, Pai, político, partidário, de interesse, de vaidades, Pai. E nós precisamos, Pai, que Tu possas pôr a mão, Pai. Põe a mão sobre as nossas autoridades. Põe a mão, Pai, sobre aqueles que têm, Pai, o poder, Pai, do nosso país, da máquina administrativa, política, Deus. Pai, que Tu possas, de uma maneira tremenda, Pai, tocar na mente e no coração, Pai, desses homens, que a corrupção, Pai, que o roubo, Pai, que as mentiras, que as coisas que estão cercadas, Pai, em toda a nossa política brasileira, Tu possas, Pai, com a Tua mão e tirar, Pai, aquilo que não tem feito bem para a nação e colocar, Pai, o bem para o bem maior de todos. Assim abençoa, Pai, abençoa homens e mulheres de toda a nossa nação, abençoa homens e mulheres, Pai, dos Estados Unidos, de Portugal, Pai, da Austrália, da Espanha, Pai, do Canadá, Pai, pessoas que têm acompanhado a gente, que Tu possas abençoar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer também um pedido a você, membro da igreja. Esse é um tempo da gente ofertar. É um tempo da gente ofertar ao Senhor.
o nosso trabalho não para. A gente cada vez acredita que estamos mais perto de voltar a algumas atividades físicas na vida da igreja, projetos, ações que a gente sempre fez nesses 4 anos como pastores aqui em Boa Vista, Roraima. Mas para isso continuar acontecendo, precisamos de você, precisamos da sua fidelidade, da entrega do seu dízimo, das suas ofertas, aquele nosso propósito de ofertar. Lembra? A gente guardar as nossas ofertas para a gente cobrir algumas despesas que tínhamos. Eu preciso que você continue com esse propósito de fidelidade. Você que recebeu o envelope da oferta, traz durante a semana, naquele momento que a gente tem aqui de receber o dízimo e a oferta, ou então deposita na conta da igreja. Você pode pegar ali pelo Facebook, você pode pegar pelo site, vai aparecer depois aí para você, né? Você pode ligar para a tesoureira, você pode ligar para a gente. Não deixa de ofertar, não deixa de dar o teu dízimo, porque a igreja, ela tem as suas necessidades, e você membro, eu pastor, você ovelha, temos esse compromisso de estar fazendo a igreja continuar com as suas ações. E eu quero orar pela sua vida financeira. Talvez essa semana seja uma semana de imensos desafios na sua vida. E eu sei que Deus abençoa, eu sei que Deus abre porta, eu sei que Deus faz milagre. Se você crê como eu, aceita esse desafio, se mantém nesse compromisso e deixa Deus te usar em nome de Jesus. Vamos orar pela sua vida financeira. Se você está com o seu dízimo, com a sua oferta aí, põe aí na tua mão ou dentro da tua Bíblia e vamos orar por isso, né, para que Deus possa te alimentar também nessa parte financeira da vida da igreja. Senhor Deus e Pai, eu quero abençoar teus filhos e filhas, que são os responsáveis pelo cuidado da tua casa. A missão aqui na terra se faz através do compromisso dos teus filhos e filhas do reino de Deus. Te louvamos, Pai, e te agradecemos porque Tu és o Senhor que ministra, abre janelas dos céus com toda sorte de bênção. Assim, que cada homem, que cada mulher, que cada família seja sustentado por Ti. Abre porta do emprego, multiplica a bênção, Senhor, na vida deles e delas, e põe a Tua mão de graça e misericórdia na vida da Tua igreja. Assim nós oramos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar o Senhor com muita alegria. Tem um canto que a gente gosta muito, né? Vitória no deserto. Nós estamos passando num deserto, mas a vitória está vindo em nome de Jesus. Amém?
porque o Senhor está me tirando do deserto. O meu Deus sabe tudo que eu preciso para sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a mentira floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, e para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Começou, já Deus sabe o que eu preciso. O meu Deus é maior que meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Eu não temerei, não, sei para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo faço em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluias. O Senhor é meu rio de vida. Amém? Que Ele seja o rio de vida na sua vida também. Deus, eu ouço a tua voz chamando por meu nome para estar em comunhão. Eu tenho sede e fome da tua presença, é o meu maior prazer da tua presença. É o que eu mais quero ter, te quero ter, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida que me sustenta. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor.
louvarei com todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero ver. Mais uma vez a tua presença me basta, Senhor. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero ver. Aleluia, a presença do Senhor nos basta. Prepara para ouvir a palavra agora, a mensagem que vai chegar até a tua casa, que vai tocar o teu coração e tua mente. Deixa Deus falar contigo também, profundamente, na palavra dele, amém? Vamos orar pela pastora Márcia. Essa noite está conosco a pastora Márcia. Vou convidá-la aqui, ela que vai ministrar a palavra nesse culto de ceia. Senhor Deus e Pai, nós queremos abençoar a tua filha, que vem compartilhar a palavra nessa noite. Usa como baluarte, usa como boca, para edificar, para trazer, Pai, uma resposta e trazer a tua presença às nossas vidas. Abençoa a tua filha, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos e a todas nessa noite. Que alegria poder entrar na sua casa. Que alegria poder partilhar da palavra de Deus nessa noite. E a palavra que eu quero partilhar com você, claro, é a palavra de Deus, né? E eu quero partilhar lá no segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo, né? Que fala um pouco sobre a história do povo de Deus, que se encontrava em situação bem difícil, bem complicada. Mas em meio a tudo isso, Deus sempre se manifesta e sempre pode fazer os seus milagres, né? E hoje, mediante essa palavra, eu gostaria que você abrisse em Êxodo, capítulo 2, capítulo 1, versículo 15. Êxodo, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, da qual uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirde de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixara viver os meninos. Irmãs, irmãos, o que a gente pode... Depois a gente vai seguir um pouco mais, né, nesse texto, e depois vai para o capítulo 2, mas diante do cenário que nos envolve, nós precisamos olhar para além das situações que nos cercam. E sempre que houve pessoas no mundo, nós tivemos momentos, no longo da história, a gente pode observar, né, nas leituras que é deixada para nós, na história que é deixada para nós, que sempre o povo, né, passou por situações difíceis. E aqui no Egito, o povo de Deus, que foi deixado ali, que foi crescendo ali, que foi crescendo ali, eles passaram por situações, até saírem do Egito, passaram por situações muito difíceis. E aqui, quando o povo de Deus ele começa a crescer, começa a aumentar, isso começa a trazer incômodo para o rei do Egito, para as pessoas, né, do Egito. E o rei, o faraó, ele lança um decreto. E o decreto é um decreto de morte. E para isso ele chama as mulheres, né, que eram responsáveis pela vida. E essas mulheres são as parteiras. E as parteiras, elas são desafiadas pelo faraó. A todos os meninos, né, dos hebreus, ao nascer, a partir do momento que elas vissem que elas desse cabo à vida dessas crianças, desses bebês. E as parteiras, mulheres acostumadas
a trazer a vida, a trazer à luz crianças, tanto egípcias quanto hebreias. Elas temeram esse decreto e elas olharam para além daquele decreto, que era um decreto de morte, que era um decreto para acabar com o povo de Deus. E em meio àquilo, elas tomaram a decisão. E eu creio que essas mulheres, tocadas por Deus, buscando a Deus, elas tomaram a decisão pela vida. Ou seja, o olhar delas sensível foi para além daquelas circunstâncias ali. E elas procuraram tomar a decisão pela vida. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ter um olhar para além das circunstâncias. Tem uma canção que fala assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. E, irmãos, nós estamos vivendo um cenário que se desdobra, um cenário mundial, um cenário nacional, um cenário regional, de situações que nos cercam. Se a gente ficar fechado dentro dessa visão do que nos é passado, a gente vai ficar debaixo de um jugo pesado. E eu quero chamar você nessa noite para olhar, para ter um olhar de águia, para ter um olhar além das circunstâncias. E quem vai nos ajudar a olhar para além das circunstâncias é o Senhor, porque o Senhor, Ele fez isso aqui na vida das parteiras. E elas, pensando na vida, elas escolheram, elas tomaram a atitude, elas tiveram a decisão de gerar vidas. E essa decisão de gerar vida trouxe consequências positivas, porque as crianças continuaram nascendo, mas elas também trouxeram consequências negativas. Em que sentido? Quando o faraó, vendo que o povo se multiplicava, hebreu, que o povo crescia, ele chamou as parteiras. E eu creio que elas devem ter temido na base. Quantas vezes a gente pode tremer na base, né? E essas mulheres foram diante de Faraó, e Faraó perguntou o que estava acontecendo. E elas falaram assim: olha, o que está acontecendo é que as hebreias, elas são muito rápidas para dar a luz, e quando a gente chega, as crianças já têm nascido. E Faraó, no seu coração maligno, com o poder na mão, ele tomou uma segunda decisão. Qual foi a segunda decisão? Chamou os egípcios e falou assim para os egípcios, que a partir do momento que eles se deparassem com as crianças nascendo dos hebreus, eles podiam jogar todos os meninos. As meninas podiam viver, mas os meninos jogar no rio, para que morressem afogados, para que morressem comidos pelas feras. E o povo começou a tomar essa decisão. E o que acontecia com o povo de Deus ali no Egito? Eles não só estavam passando por essa decisão pesada, mas também eles passavam por um regime de um peso onde o povo trabalhava. E quanto mais eles trabalhavam, mais eles eram obrigados a trabalhar, mais eles eram levados ao trabalho. E o jugo de Faraó era pesado sobre o povo de Deus, sobre a vida das mulheres, sobre a vida das crianças. E eu estava pensando aqui sobre essa situação das mulheres que engravidam e agora ficam com esse peso. Meus filhos agora vão ser jogados no rio. O que eu posso fazer? Qual a saída? E olhar para além das circunstâncias. Ter uma visão um pouco mais como se fosse a de águias. Essas mulheres, elas pensam. E no meio dessa situação, surge a mãe de Moisés. Mas voltando um pouco mais lá, né? Um pouco lá sobre as parteiras. Eu estava pensando num lugar onde a minha avó morou durante muitos anos. Era um lugar bonito, cheio de rio para tomar banho. E eu amava passar as férias naquele lugar. E um dia, né? Uns dias e outros dias, eu ouvi a minha mãe conversando com a minha avó, falando assim:
que aquele lugar, as mulheres eram boas parideiras. E a minha avó contava assim com muita alegria, porque a minha avó era parteira. Contava com muita alegria quantas crianças e quantos adultos que eram crianças que ela ajudou a trazer à luz. E eu fiquei pensando, meu Deus, o contexto daquelas parteiras, né, diante do decreto que receberam e diante da posição que elas tomaram de obedecer a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de vida. E diante disso a gente vê lá que Deus abençoa a vida das parteiras. E elas resolvem não obedecer aquele decreto, né, que era para a matança do povo de Deus. E o faraó não desiste dos seus planos, né, e vai para o segundo plano. Qual é o plano? Já que não deu esse plano, esse decreto certo, então agora eu vou para esse segundo decreto. E o que aconteceu? A mãe de Moisés surge, engravida nesse período aí do segundo decreto, irmãs. E eu fiquei pensando como deveria ser difícil para aquela mãe, como deveria ser complicado ficar grávida naquele tempo. E a mãe de Moisés, né, engravidou, diz aqui no versículo, né, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. E eu fiquei pensando, aquela mãe grávida diante daquele posicionamento de Faraó, ela deveria estar com muito medo, mas ela procurou em meio ao medo, ela ter cuidado e ter coragem. E em meio ao cuidado e à coragem, após ela ter tido aquela criança, ela escondeu por 3 meses. E eu estava pensando sobre essa situação que nos foi imposta aqui no estado de Roraima. Nós ainda estamos com esse decreto de que não podemos, né, fazer muitas coisas, né? Estão abertos mercados, estão abertas algumas lojas, né? E ali com delivery, né? Com serviço de delivery. E para nós, como cristãos, nós estamos sendo privados por conta desse vírus, por conta dessa pandemia, de ficar circulando, de ficar visitando, de ser impedido de abraçar, ser impedido de estar próximo, ser impedido de fazer os cultos. E eu fiquei pensando, meditando nessa palavra, eu falei, meu Deus, essa mulher, aos 9 meses, ela deve ter ficado presa no seu ambiente, na sua moradia. E depois que o filho nasce, ela toma o cuidado de não se expor. Irmãos, que tristeza é para uma mãe. Eu lembro que quando o Hudson nasceu e ele teve que ficar 2 meses e 5 dias no hospital, o meu desejo era, quando ele nasceu, cumprido o tempo normal, né, dentro da normalidade, era poder levar ele para casa, era poder levar ele para a igreja, era poder apresentar, porque a gravidez é isso, a gente espera e quando nasce a gente quer compartilhar, quer mostrar para todos. E eu fiquei pensando, como foi difícil para aquela mãe se segurar, ela ter a coragem de se esconder. E talvez para algumas amigas que ela tinha, ela pode ter sido chamada de covarde, ela pode ter ouvido coisas tipo, deixa os egípcios virem levar seu filho, você vai sofrer menos. Para que você ficar escondida? Para que você esconder essa criança? Deixa seguir o fluxo. E aquela mãe, com muito cuidado, ficou escondida. A palavra de Deus fala que ela ficou escondida. Escondeu aquela criança, ela não se expôs. Então ela teve coragem, ela teve cuidado. Ela olhou além das circunstâncias. E o que aconteceu? Passado os 3 meses, ela não conseguia mais. E a decisão que ela tomou, ela falou, já que é para jogar para os jacarés, essa mulher montou uma estratégia. Qual foi a estratégia?
pegou um cesto de junco e ela betumou, impermeabilizou aquele cesto e falou, bom, e também uma estratégia que essa mulher fez, colocou principalmente na hora do banho da filha de Faraó. E eu imagino, irmãs, que essa mulher deve ter orado muito, deve ter clamado muito a Deus pela vida daquela criança. E ela, diante de toda aquela situação, diante de toda aquela circunstância que eles estavam envolvidos, diante do problema, ela resolveu ousar. Aquela mulher foi ousada. Aquela mulher, ela olhou por cima, assim como faz a águia. A águia, ela tem a capacidade de alçar altos voos em meio às tribulações, em meio às circunstâncias difíceis, em meio aos problemas. Nós precisamos, irmãos, pedir ao Senhor que nos ajude a sobrevoar e olhar como águias. Isaías fala que nós precisamos, né? Ele faz essa comparação, ele usa essa metáfora da gente ser parecido com a águia. E aquela mulher, ela olhou para além, ela olhou e viu luz no final, não tinha túnel aí, eu creio que tinha túnel, né? Caverna naquele tempo. Então ela olhou e viu a luz. E diante da estratégia, o que ela fez? Mandou a filha dela, Miriam. Vai lá, Miriam, acompanhe o teu irmão. E a Miriam prontamente acompanhou Moisés. Eu não sei como é que foi esse acompanhamento, mas quando ela viu que a filha de Faraó ouviu o choro e mandou buscar o menino do cesto, quando ela olhou, uma coisa que me chamou muito a atenção, no versículo 6 do capítulo 2, que diz assim: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. E ela teve compaixão dele e disse: este menino é menino dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó, a irmã Miriam, disse a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe ali a filha de Faraó: vai. E saiu a Miriam. Irmãos, Deus, Ele nos dá solução em meio às dificuldades, em meio aos problemas, quando nós nos colocamos de joelhos dobrados, quando nós nos colocamos reclinando a cabeça, quando nós nos chegamos a Deus. Deus, Ele traz uma solução para a nossa vida. E a filha de Faraó, sabe o que acontece aí? O improvável. Para nós seria o impossível, mas nós servimos um Deus do impossível. E o improvável, o impossível aconteceu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a mãe de Moisés, em meio a toda tribulação, ela ainda recebeu valores para poder criar o próprio filho. É assim que Deus faz. E nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor coloca na nossa mão. Está difícil? Está complicado? Vá para os pés do Senhor. Clame a Ele por uma estratégia, peça a Ele uma estratégia, porque em meio à crise o Senhor se levanta. Em meio à quarentena, aquela mulher, ela tomou a decisão de cuidar. Ela teve coragem. E outra coisa, ela foi ousada. Talvez para algumas pessoas ou para muitas, ela foi uma covarde. Mas ela resolveu olhar como águia, olhar para cima, de onde vem a nossa redenção. E nós precisamos, irmãos, nesse tempo difícil que estamos passando, continuar depositando a nossa inteira confiança no Senhor. Nós precisamos, nesse tempo, de estratégias, de
pedir ao Senhor estratégia para poder passar esse tempo difícil. Nós precisamos clamar ao Senhor que dê direção às autoridades, que dê direção ao cientista para esse tempo. Nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, ser a boca de Deus, ser o testemunho de Deus, fazer a diferença nesse tempo, em todo o tempo. E a mãe de Moisés, creio eu que ela não tinha noção de quem o filho dela ia ser lá na frente, mas ela tomou a decisão pela vida. Ela escolheu olhar além. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, olhar além. Pedir ao Senhor que possamos voar como águia e olhar e ter a visão de Deus para esse tempo. Então eu convido você a ter um coração aberto, a ter uma visão aberta, a ter uma mente aberta ao propósito de Deus. Sabe por quê? Nesse tempo você pode estar gerando vida. Não fique limitado, mas faça aquilo que é a vontade de Deus. Mais do que obedecer os decretos, nós precisamos obedecer a Deus. E nesse tempo, de decreto, não pode isso, não pode aquilo, que é para a preservação da vida, que a gente possa seguir. Não ficar no meio da multidão. Hoje meu esposo ele foi no mercado e ele pensou, lá nunca dá muita gente, mas hoje, por incrível que pareça, muita gente pensou, talvez tenha pensado como ele. Vou naquele mercado que dá menos gente. E hoje é domingo, e quando ele chegou naquele mercado, tinha uma fila enorme. E ele deu a volta e voltou e foi para outro mercado que tinha menos gente. Então, nesse tempo, irmãos, temos decreto que é para a preservação da vida, que a gente possa obedecer esses decretos que é para a preservação da vida. Aquilo que pode nos impedir de servir a Deus, aí fica complicado, Não dá para cumprir. Mas decretos que vêm para preservar a vida, que vêm para gerar vida, esses nós temos que obedecer. Então, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia, que a igreja do Senhor, que eu e você como igreja, a gente escolha a preservação da vida, a gente escolha estar nos pés do Senhor, a gente escolha enxergar além. Nesse tempo, tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa a ser feita, que não ir na casa do outro faz falta. Mas se a gente olhar para dentro de nós, se a gente olhar para dentro de casa, sempre vai ter uma coisa para ser feito, sempre vai ter uma coisa para ser realizado. E outra coisa, irmãos, gaste tempo. Outra coisa, irmã, gaste tempo dobrando o seu joelho. Não pode dobrar, Senta. Não pode sentar? Fique em pé. Louve a Deus. Adore a Deus. Confie em Deus. Seja a igreja que louva, seja a igreja que ora, seja a igreja que interceda, e Deus vai trazer soluções para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos que estão em volta, para o próximo. Deus abençoe a sua vida e que você tome a decisão pela vida, que você seja uma pessoa corajosa, que você seja uma pessoa cuidadosa. Para muitos você pode parecer covarde, mas se for para preservar a vida, fica firme no Senhor. Tenha um tempo maior com Deus. Ele nos chama para isso. Seja como a mãe de Moisés, que aguardou 9 meses, depois mais 3 meses de quarentena. Talvez eu e você pudéssemos ser desafiados para isso. Mas a mãe de Moisés, ela tomou a decisão de não se expor para preservar uma vida que foi muito importante lá na frente. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos dê a sabedoria e que a gente possa não enxergar só essa circunstância
agora, mas que a gente possa enxergar além, que o Senhor te faça a ter um olhar, ter uma percepção diária, para que você possa ser luz e sal, para que você seja bênção na vida, continue sendo bênção na vida dos outros, e vai ter o tempo de se expor, de abraçar, de ficar junto, de comemorar junto. Eu creio nisso. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor, que a palavra possa nos edificar, que possamos ser fortalecidos, alimentados para mais uma semana que temos para viver esse tempo de quarentena. E não tem nada melhor do que a gente começar um mês tomando a ceia, participando desse momento de celebração da mesa do Senhor. A nossa mesa está posta aqui. Creio que a sua também está preparada aí na sua casa. E nesse momento a gente vai consagrar os elementos aqui e aí na sua casa. Depois dos elementos consagrados, nós vamos cear junto, onde você está. A primeira coisa que convido você é abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 11. E a palavra de Paulo, a igreja de Corinto, instituindo a ceia do Senhor naquela comunidade. É a mesma palavra que serve para nos edificar, é a mesma palavra que serve para nos orientar sobre a ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo o partido, deu graças e disse: esse é meu corpo partido em memória de vós. Fazer isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver partido e selado, ele pegou o cálice, tomou, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos essa responsabilidade do testemunho da aliança que nós temos com Cristo. O corpo dele, entregue, partido por nós. O sangue dele, derramado por nós também, para que pudéssemos ser justificados diante do Senhor. Convido você a fechar os teus olhos e diante dos elementos consagrados, nós vamos entregar o nosso coração, a nossa vida diante de Deus, pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua presença. Senhor Deus e Pai, nós consagramos esses elementos aqui. E da mesma maneira, Pai, consagramos na casa do Teu Filho e da Tua Filha nessa noite. Pai, que esse momento seja um momento único, ímpar, na vida dos Teus filhos e filhas. Que o corpo e o sangue de Cristo, representado pelo pão e pelo vinho, possa lembrar da nossa aliança, Pai, aliança na cruz do Calvário. Fomos resgatados do lado sombrio da morte, da desilusão. Fomos resgatados para a vida nova. Fomos resgatados para testemunhar o reino de Deus. E agora, nesse momento, Pai, como família, como igreja, como corpo de Cristo, nós ceiamos, nós celebramos em nome de Jesus. Eu convido você, a gente vai cear junto em nome de Jesus. Este é o sangue e o corpo de Cristo, que é dado por vós.
voz. Este é o sangue e o corpo de Cristo que é dado por vós. Este é o sangue e o corpo de Cristo que é dado por vós. Este é o sangue e o corpo de Cristo que é dado por vós. Agora que você compartilhou os elementos, vamos cear em nome do Senhor Jesus. Comamos e bebamos em nome de Cristo. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. Restaura-nos, Deus, para que possamos glorificar o teu nome. Restaura-nos para que possamos testemunhar do teu amor e graça. Amém, Jesus. Que a tua misericórdia esteja sobre nós e cada família. Nos proteja da peste, nos proteja do olhar maligno, nos proteja, Pai, das pragas e nos fortaleça para essa caminhada diante de Ti. Muito obrigado, Pai, por Teu amor e graça. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Assim, nós oramos e abençoamos cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ter um momento de oração, pedidos que foram feitos. Várias pessoas fizeram pedido para a gente nesse momento e eu quero convidar você a orar comigo. Que você possa interceder por cada um desses pedidos. O primeiro pedido veio da irmã Cláudia. Ela pede oração pelas famílias que têm perdido seus entes queridos, pelo nosso Estado-nação e todas as famílias cristãs e metodistas. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós oramos pelas famílias que têm perdido um ente querido, um parente. O sofrimento, Pai, que tem vivido só pode ser consolado por Ti. Então, Senhor, abençoa que eles tenham o consolo do Teu Espírito, que Tu possas pôr Tua mão, Pai, no nosso Estado, na nossa nação, que Tu possas, Pai, visitar toda a família cristã, todos os metodistas, do norte ao sul, do leste ao oeste, que venha o Teu consolo. Também, Pai, nós oramos pelo pedido da irmã Emília, que pede pela vida dos profissionais de saúde, pelos médicos, enfermeiros, pelos segurança, da área de segurança, pelos jornalistas, pelos nossos governantes, pelas pessoas que têm que trabalhar, Pai, de frente numa situação de atendimento ao público, que não puderam estar de quarentena para que o nosso país não parasse. Vem protegendo, Pai, de maneira especial a cada um desses, que possam sair de casa sadios, trabalhar e voltar para o seio das suas famílias também sadios, Pai. Põe em Tua mão. Nós oramos, Pai, pela vida da Rose. Ela pede que toda a área de saúde, Pai, que possam, toda a área de saúde que nós temos, Pai, possam funcionar, os hospitais, as clínicas, as instituições públicas, particulares, que possam ter espaço, Pai, para atender aqueles que estão infectados, as famílias, Pai, que precisam de atendimento, há pessoas morrendo nas suas casas porque não encontraram leito no hospital, Pai. Põe Tua mão, Pai. O número de infectados também, não só no nosso estado, mas em todo o mundo, Pai, venha diminuir, porque nós precisamos, Pai, da Tua mão agindo e intercedendo. Abençoa, Pai, as pessoas ao redor da terra que perderam seus empregos e estão passando fome. Tu possas ser o sustento da vida deles. Assim, Pai, nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre esse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A gente também tem um grupo de pessoas que tem assistido a gente fica muito feliz de poder entrar na sua casa, na sua vida nesse momento. Eu vou dar o nome de algum, tem muita gente agora, né, que está vendo a gente, tem mandado ali uma mensagem, um recado. Quero primeiro, eu vou ler numa lista de corrida aqui, né? Suzana, a avó da Thaís, Ana Maria, Raci, Cléo,
o Rio Libre, a esposa do Robson, lá do Paraná. Moisés, saudade de ti, Moisés. Ao Endre, né? Ao Fio, um abraço aí em Goiânia, cara. Deus te abençoe, né? O Gregório fez aniversário, né? Sexta-feira. Gregório, um abraço, meu nego. Deus te abençoe. Romário e Gleice, né? Gleice, Romário. Um abraço. Thiago Mitenho, que você essa semana com eles. Um abraço. Maxilane tem acompanhado a gente, né? Eulina lá no Rio de Janeiro. O Tinoco e Helena, né? Tinoco e a sua família de cachorros, né? Tinoco tem mais cachorro na casa dele, porque tem todo o estado do Rio de Janeiro, tá? Marcos, Uberlene e Caleb. Deus abençoe vocês. Vocês são muito especiais pra gente. Dom, Maio Montana, Dom, Deus te abençoe, tá? E mais uma galera, né, que tem acompanhado aí a gente. Deus abençoe. O pastor Corey Jones. Pastor Corey, God bless you, my brother. Do you life or a testimony for us? Pat and Peter, we love you guys so much. E Ítalo, um abraço. Cadê a mensagem, meu filho? Tô esperando a mensagem, Ítalo. Ó, Rony, ajuda o Ítalo aí, ele tá me devendo uma mensagem, ele sabe o que é. Dá uma cobrada dele aí, pra ele mandar a mensagem que ele tá me devendo. E obrigado pela ajuda essa semana, tá bom? Quero agradecer aí o pessoal que ajudou a gente na sala de vídeo, Thaís, Márcia, Ronaldo, Arif, quem? A Débora, o Renato, o Hudson, o Henrique, né? Foi uma turma que trabalhou, que é para a gente poder preparar a nossa sala de vídeo, que a gente está melhorando para ter uma qualidade melhor no nosso trabalho, nos nossos cultos. Muito obrigado você que tem apoiado, muito obrigado você, membro da igreja, que tem permanecido fiel diante de todas essas crises. Deus te abençoe, Deus derrame sobre você toda a bênção. Eu quero orar por você agora. Levanta a tua mão aí onde você está. Nós vamos derramar sobre ti uma bênção do Senhor. Senhor Deus e Pai, abençoa poderosamente cada homem, cada mulher, cada família, supre cada necessidade, que não falte nada. Ministra com teu poder e graça. Assim que esse momento possa ser um momento, Pai, da tua presença na vida dele e dela. Nós oramos abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Espero você na nossa próxima transmissão, no nosso próximo momento. Fica na paz do Senhor. Nós vamos encerrar esse culto com Deus, Ele não esquece de você. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha alimento, mesmo que alguém esqueça de você, Deus não esquece de você. O Senhor é a tua maior porção. Ele é a tua herança. Yeah.
a paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a nossa próxima transmissão.